A gente morava num vilarejo de menos de 800 pessoas no interior da Espanha. Num dia normal, o maior barulho era o vento nas montanhas. Aí chegou a festa. Mas antes de chegar nesse ponto, deixa a gente voltar um pouco. A gente estava morando em Xert, um vilarejo no interior de Castellón, na Espanha. Não é um lugar que aparece em roteiro turístico. É daqueles lugares que você só conhece se alguém te leva ou se você vai para lá por algum motivo aleatório. A vida lá era exatamente o que você está vendo. Tranquila, silenciosa, a gente acordava, caminhava, trabalhava e curtia o vilarejo. Era bom assim, mas a Espanha guardava algo que nós não estávamos esperando. Xert é pequeno demais para ter jornal, outdoor, qualquer tipo de comunicação mais moderna. O jeito que as pessoas ficam sabendo das coisas lá é pelo grupo de WhatsApp da cidade ou o vizinho que te envia o que vai acontecer. A nossa host mandou um flyer pelo WhatsApp, festa de São Mateus. A gente achou interessante e decidiu ir, mas antes mesmo de saber do fly, a gente tinha reparado uma coisa estranha nas ruas. Um dia normal, nós saímos para ir até o mercadinho da cidade e percebemos que estavam colocando grades de metal por toda parte, fechando ruas, fechando entradas. A gente olhou e pensou, deve ser obra, alguma reforma, algo assim. Não nos passou pela cabeça o que aquilo significava. E só no dia da festa a gente descobriu. As grades não eram obra nenhuma, eram a parte mais importante da festa. E o detalhe que mais impressionou, as casas e as ruas de Xert já são construídas com encaixes específicos para essas grades. Não é improvisado, é estrutura permanente. O vilarejo inteiro foi planejado para receber essa festa. Quando você entende isso, entende o quanto essa tradição é parte do próprio lugar. Então, com as grades no lugar e a cidade toda preparada, a festa começa. Bu a la carrer. Touro na rua, uma tradição da comunidade valenciana que existe há séculos. Não é tourada, o touro não é ferido, é solto na rua e as pessoas interagem com ele.
Aí você entende as camadas de grade. Tem a grade mais externa, que fecha o perímetro. Lá fora você vê de longe. Tem uma grade intermediária que delimita por onde o touro passa antes de entrar na área livre. E dentro da área livre tem as grades das portas das casas e dos estabelecimentos, que são o seu refúgio quando o touro vem na sua direção. Quando o touro se aproxima, você tem uma decisão a tomar muito rápido. Vai para qual grade? Qual porta está aberta? O espaço é grande, mas quando o touro está vindo na sua direção, ele parece muito menor. A gente aprendeu isso na prática. Com tudo isso acontecendo, a gente foi reparando que cada pessoa tem uma relação completamente diferente com a festa. Tem gente que fica do lado de fora do perímetro inteiro, vê de longe em segurança total. Tem gente que prefere a varanda. Lá de cima você tem uma vista privilegiada e zero risco. Depois tem quem desce. Quem entra na área, gente comum como a gente. Você fica no espaço, acompanha o movimento do touro e quando ele vem, você se abriga. Tem uma leitura que vai sendo desenvolvida, por onde ele tende a ir, quando é hora de ficar, quando é hora de sair. No primeiro dia, eu fiquei mais próximo das grades. No segundo dia, eu já tava mais pro meio, não como profissional, como alguém que foi entendendo o ritmo e ganhando confiança aos poucos. Tem gente que vai o mais longe possível sem ser profissional. É a escala de coragem que você vai percebendo. E aí tem um terceiro grupo completamente diferente. Os profissionais. Lá nós percebemos que a maioria eram jovens com nomes de instituições, de associações no uniforme. Dava pra ver o orgulho disso. Eles ficam no meio, de propósito, com os touros soltos, e não ficam parados esperando. Eles interagem, provocam, conduzem, desviam. É uma habilidade treinada, desenvolvida e passada de geração em geração. E o público reconhece quando algo foi bem feito. Quando um deles faz um giro perfeito, você vira, o touro acompanha, e no momento certo você desvia e o touro vai pro chão pelo próprio impulso. A praça inteira grita. É uma jogada bonita, é esporte, é arte, depende de como você olha. Por que eles fazem isso? Tem a ver com coragem, mostrar que você enfrenta, que não recua, mas vai além. É identidade, é pertencimento. Esses jovens não estão só interagindo com os touros, eles estão carregando algo que existia muito antes dele e que vai existir muito depois. E se você está pensando em como essa cultura sobrevive de geração em geração, a resposta está aqui. Eles têm versão dessa atividade até para as crianças. Mesmo espaço, mesma lógica, só que o touro é de brinquedo. E as crianças fazem exatamente o que os adultos fazem. Provocam, fogem, se abrigam, voltam, com aquele sorriso de quem está fazendo a coisa mais natural do mundo. Porque para elas é a coisa mais natural do mundo. Elas passaram o dia inteiro ali assistindo aos pais fazendo isso e agora chegou a hora delas fazerem o mesmo. À noite, a festa muda de cara, completamente. Entra o boi embolar. Nas pontas dos chifres do touro são colocadas duas esferas de material inflamável e elas são acesas. O touro é solto na rua com os chifres em chamas. É uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu ao vivo. A rua escura, o fogo se movendo, o barulho da multidão, é difícil de descrever em palavras. As imagens falam mais. Essa é também a modalidade mais polêmica. Tem muita discussão. Grupos de proteção animal que se opõem e ao mesmo tempo uma comunidade inteira que defende a tradição como parte de sua identidade. A gente estava lá para viver, não para julgar. Mas é impossível não pensar nessas questões quando você está no meio disso. Mas antes de soltar o touro com fogo, tem um ritual que a gente não esperava ver. O touro sai do caminhão amarrado com uma corda bem longa e do outro lado dessa corda vai um monte de gente. Não só os profissionais, qualquer pessoa que queira ajudar vai pra lá. A função é segurar o touro enquanto colocam as estruturas nos chifres e prendem as bolas que vão ser acendidas depois. O touro puxa de um lado, a galera puxa de volta. É uma corda bem longa, muita gente de um lado, o touro do outro. E quando você vê aquela cena pela primeira vez, não entende direito o que está acontecendo. Parece um cabo de guerra. Aí você percebe que é literalmente isso, só que de um dos lados é um touro. No segundo dia, a festa começou logo pela manhã. Era um domingo e nesse dia a gente finalmente comeu na padaria do vilarejo. A única do vilarejo. Nós já tínhamos passado pela frente dela várias vezes, mas ela abre cedo e some antes do almoço. Na Espanha tem a siesta, tudo fecha de 1 até as 5. Mas a padaria nem chega lá, ela já foi embora antes disso. Mais de um mês morando lá e nunca tínhamos entrado. Foi a festa que mudou nossa rotina o suficiente para isso acontecer. E detalhe,
As coisas da padaria eram boas. É engraçado como às vezes você precisa de um motivo diferente para fazer coisas que estavam ali do lado o tempo todo. Por exemplo, nós provamos um folhado lá de queijo e geleia de frutas vermelhas, maravilhoso. O segundo dia foi mais longo, como eu falei, começou desde manhã cedinho. O dia anterior tinha começado já de noite, acho que 8 da noite. No segundo dia tivemos mais boa lacaré, touro na rua, e com 2 casas diferentes se apresentando. Casas seriam tipo os criadores. No primeiro dia tinha sido só uma, e teve algo que a gente não sabia que existia: os bois novos. Animais que estão pela primeira vez no evento assim entram no espaço para ser testados. É parte do processo.
Está llegando ahí. Bueno, ese es un chico no de estos de secretos. Los de Birfa. Fíjate, ¿te acuerdas? Y aquel. Cualquiera, Tem outro momento da festa que ficou gravado. Várias pessoas pegam um pano comprido, largo o suficiente para atravessar a rua de um lado para o outro, e todo mundo se posiciona atrás dele. É uma barreira de tecido entre as pessoas e os bois. Aí soltam vários bois de uma vez. E a ideia é simples. Você fica atrás do pano e testa se tem coragem de continuar lá quando os bois vêm em sua direção. E as pessoas que estão lá tentam fazer os bois voltarem, ao invés de passar por cima deles. É uma das cenas mais tensas da festa inteira, porque são vários touros ao mesmo tempo e o pano é só um pano. Não protege nada, é só um sinalizador de onde você está e de onde eles estão. O resto é coragem ou falta de juízo, dependendo de como você olha. Vai lá, eu tô gravando. E teve uma pausa no meio do dia. Todo mundo foi para os restaurantes ao redor, comer, descansar e depois voltamos. O Boa Lacarer voltou, mas ao mesmo tempo no espaço entrou uma banda local. Touro na rua e show ao vivo acontecendo junto. Não é que um parou pro outro começar, eram os dois ao mesmo tempo. Cada um curtia aquilo que preferia. E o vilarejo inteiro estava lá. Todo mundo. A gente também. Em algum momento a gente se viu cantando junto com a multidão. A maioria das músicas a gente não conhecia, mas quando chegou uma música que a gente conhecia a letra inteira, nós cantamos juntos. E isso num lugar que até 2 meses atrás a gente nem sabia que existia. É difícil de explicar o que acontece com você nesse momento. Sabe o que acontece quando numa festa da cidade todo mundo se junta pra cantar Evidências em alta voz? Foi exatamente assim. Mas nós estamos aqui falando que cantamos junto com as pessoas do vilarejo, mas como são as pessoas desse vilarejo? São acolhedoras como em alguns lugares do Brasil? Então, sobre as pessoas de Xerte, a nossa host, que é inglesa e mora lá há mais de 20 anos, já tinha nos avisado logo no começo. Eles levam tempo pra se abrir. Ela mesma levou anos pra ser vista como parte da comunidade. A gente foi sem expectativa de criar laço. No dia a dia do vilarejo, algumas pessoas cumprimentavam, outras não. Na festa, a maioria ainda observava a gente de longe, dos estrangeiros no meio da festa deles. A gente sentia os olhares, era curiosidade fechada. Mas tiveram 2 momentos que quebraram isso. Na padaria, por exemplo, onde nós conversamos com as atendentes, com o dono da padaria. Na parte da tarde, quando nós voltamos na padaria para comprar aquele folhado de novo, nós conversamos com a filha do dono, com o dono novamente, e que depois de conversar um pouco foram pessoas muito legais, mantinham a gente por perto. Quando nos vimos outras vezes, nos cumprimentavam com sorrisos. Tinha um senhorzinho lá, amigo do dono da padaria, que conversou bastante tempo com a gente enquanto a gente se abrigava dos bois nas grades da padaria, que depois, quando nós voltamos à tarde, nos chamou para mostrar as fotos que ele tinha feito no evento com vários bois e como ele foi corajoso de se aproximar dos maiores bois que tinham ali. E falando sobre conversar com eles, com algumas poucas pessoas, não foi só essa festa maravilhosa que nos surpreendeu lá. Nós já moramos na Argentina e no Chile, então falamos um pouco de espanhol. Chegamos em Xerte achando que ia ser facilíssimo em relação ao idioma. E aí, a gente ouviu as pessoas conversando entre si e não entendeu nada, absolutamente nada, porque o idioma de Xerte não é o espanhol, é o valenciano, uma língua própria da região. São coisas completamente diferentes. Eu não sei explicar bem, mas é uma mistura de francês com português, com um espanhol desconhecido, você não entende nada. E eles falam bem rápido. Mas não foi o fim do mundo, porque quando eles percebiam que nós não éramos dali, paravam, respiravam e falavam de um jeito que dava para entender. Falavam espanhol. Mas o mais engraçado disso
é que dava pra perceber que pra falar espanhol eles não conseguiam falar rápido como eles falavam valenciano. Eles literalmente tinham que fazer uma pausa, olhar bem no nosso olho e começar a falar. Como a gente quando tá falando inglês, espanhol ou algo assim. Mas quando voltavam a conversar entre si, sumia tudo de novo. Era como se estivesse num país completamente diferente dentro da Espanha, que de certa forma é exatamente o que é. E também teve outro rapaz que a gente encontrou de um jeito completamente inesperado. A gente estava dentro da área, o touro se aproximou e a gente correu para se abrigar na grade de uma casa. O dono estava lá com a família toda. E ele, em vez de só deixar a gente entrar, brincou, chamou o touro para a grade, na nossa cara. A gente olhou sem saber se ria ou se gritava. Esse lote agora é da casa de ontem. Bom milho, hein? Bom milho. Ele estava rindo, a família toda estava rindo, e a gente também riu. Às vezes, a ponte entre culturas é exatamente essa, um momento ridículo que todo mundo vive junto. Esses foram os únicos contatos reais que a gente teve durante a festa. O resto foram olhares. E tudo bem. Culturas são diferentes, pessoas são diferentes. A gente não vai deixar de viver cada lugar do mundo por causa disso. Faz parte. Depois que a festa acabou, as grades foram retiradas, as ruas voltaram a ser o que eram, e o vilarejo voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Só que a gente tinha visto uma Espanha que nem todo turista vê. Isso só aconteceu porque a gente estava lá morando. Se a gente tivesse passado de férias, a festa provavelmente não ia coincidir. E mesmo que coincidisse, ia ser diferente. Você vive uma coisa de outro jeito quando você já conhece as ruas, já sabe onde fica cada coisa, já reconhece os rostos das pessoas e principalmente sabe a diferença entre como aquele lugar é com ou sem festa. E é exatamente isso que a gente busca em cada lugar onde a gente mora. A gente mora cada vez em um lugar do mundo. Se quiser saber onde é o próximo, é só acompanhar.